Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje a gente vai trabalhar com as receitas de ano novo. É o último programa do ano e a gente vai fazer então algumas receitas que podem ajudar você a ter o caminho para receber os seus convidados com receitas que a gente vai fazer uma carne de porco, que a gente vai temperar e deixar ela marinar e descansar por um tempinho nesse tempero. Nós vamos fazer também um arroz com lentilha e cebola caramelizada e também vamos fazer uma maçã com especiarias, que é servida com sorvete, que é uma maravilha, porque a gente trabalha com o doce e também com o gelado, com o quente, e isso faz com que a sobremesa se torne totalmente diferente. Então, para começar o programa de hoje, a gente vai começar temperando a carne. Vamos deixar ela marinando, e marinar é deixar a carne em contato com o líquido, né, com os temperos, para ela absorver esse sabor e depois a gente ter um resultado bem surpreendente. Para começar, vamos para a lista dos ingredientes. Confira aí. Nós temos aqui então um corte do pernil e a gente vai então começar temperando e eu vou explicar para vocês como a gente vai marinar. Para isso a gente vai temperar ele com sal dos dois lados, pimenta do reino, perfeito, vou colocar numa assadeira e vou deixar aqui. As ervas aromáticas que a gente vai utilizar: tomilho, sálvia, que é uma erva aromática que combina muito bem com a carne suína. Então aqui a gente corta finamente algumas folhas de alecrim. E essa marinada você pode usar em qualquer receita com carne suína. Então a costela suína, pernil, a paleta, você pode temperar dessa maneira e fica extremamente saboroso. Agora a gente precisa do líquido. Então o que a gente vai colocar aqui, um vinho branco de boa qualidade. Vou acrescentar também água, um pouquinho de alho picado. Agora a gente esfrega esses temperos, mistura para o sal também se diluir no líquido e vamos deixar essa carne descansando por mais ou menos 1 hora. Levar para a geladeira e deixar descansar. Agora que a carne já está descansando na geladeira, no marinado, a gente vai fazer as guarnições. O primeiro prato que a gente vai fazer, o arroz, a lentilha, e a gente vai fazer o preparo dessa receita, então confira os ingredientes que a gente vai precisar para essa receita. Para começar então, vamos cortar uma cebola finamente. Agora que a gente cortou a cebola, a gente vai afinar o corte dela. Então com a faca a gente segura dessa maneira, deixar o corte bem fininho. Vamos picar bem essa cebola. Aquecemos uma panela então, que a gente vai fazer um pouco de azeite de oliva. E vamos então dourar a cebola. Então com calma, o mais importante aqui é a gente dourar bem essa cebola, tá? Para qualquer receita que você utilizar cebola, às vezes tem pessoas que não gostam dela aparente. Então, se você trabalhar ela dessa maneira, com calma, suar ela bem, ela desaparece no final da receita. Vou acrescentar então um pouco de alho. Uma colherinha de pimenta síria rasa. Ou você pode colocar também a pimenta dedo de moça, cortadinha na hora. Quem não gosta de pimenta, não utilize. Mas aqui ela vai fazer uma grande diferença, sem dúvida nenhuma. Então, agora que a cebola está douradinha, assim, ó, o que a gente vai fazer é acrescentar, então, a lentilha. Eu baixei a chama da panela e vou trabalhar um pouquinho essa lentilha dessa maneira. Sal, um pouco só, porque depois a gente corrige no final, e pimenta do reino. Podem ver que a cebola já praticamente desapareceu e com o cozimento, então no final ela não vai ficar aparente. Agora eu vou acrescentar então o arroz e eles vão cozinhar juntos. É acrescentar água até cobrir e passar mais ou menos uns 2 dedos.
mistura mais uma vez e a gente mantém o fogo baixo e deixa cozinhar devagar até a água evaporar e não mexe mais. Para a finalização dele a gente precisa de cebola caramelada. Agora então a gente vai fazer essa cebola. Corto ao meio, vou laminar dessa maneira. Estou aqui com a wok já aquecendo, vou levantar a chama, azeite de oliva. E aqui então, na área de trabalho, eu solto e deixo ela bem soltinha. Agora então, vamos dourar a cebola. Pimenta do reino. E a gente vai então salteando a cebola e vamos deixá-la bem dourada. Mais uma vez aqui vou colocar um pouquinho de pimenta síria. Chegou nesse ponto, é hora de caramelizar a cebola. Então o que a gente vai fazer? Acrescentar 2 colheres de açúcar mascavo. Olha que linda que fica a cor. E esse adocicado, ele combina muito bem com diversos cortes de carne, principalmente com a carne suína, também com cordeiro. Então, dessa maneira aqui você pode também utilizar uma cebola caramelizada para fazer um bom hambúrguer, para fazer diversas receitas. Simples assim. Muito bem, então antes de a gente montar o prato, eu vou cortar finamente uma salsinha aqui. Então tá aqui, olha só, a lentilha cozinhou e tá inteirinha, isso é importante. E aí é o conselho que eu dei antes, 2 dedos de água. Se você não tem prática, a gente colocou 2 xícaras, uma de lentilha e uma de arroz. Então para essa quantidade precisa do dobro de água. Então 4 xícaras você não vai errar. Agora então a gente vai montar. Agora eu vou colocar então a cebola caramelada. E vou finalizar com a salsinha. Lindo, aromático, saboroso, uma bela receita e a guarnição dos pratos que a gente está fazendo hoje no programa. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha. Muito bem, estamos de volta, esse é o Truques de Cozinha, último programa do ano, e a gente está fazendo então as receitas, né, de ano novo. Eu vou fazer uma farofa especial, que é uma receita da minha família, que é bem bacana, extremamente saborosa. É uma tradição no Brasil servir a carne suína nas festas de Réveillon. Vamos fazer a receita da farofa e para isso você pode anotar os ingredientes que a gente vai mostrar agora. What a wonderful world, you know this could be. Vamos lá então, o que a gente precisa? Uma cebola bem picadinha, vou afinar mais um pouquinho o corte aqui. E vamos começar então trabalhando com o bacon. Vamos dourar bem o bacon. Estou trabalhando com fogo médio para não queimar, então esse cuidado você tem que ter. Se você não tem muita prática, vai trabalhando com fogo baixo para não queimar. Aqui eu tenho 4 ovos que eu vou bater rapidamente aqui. E vou então misturar com a cebola e o bacon. Rapidamente eu vou mexendo e vou trabalhando então o ovo. Vou acrescentar um pouco de sal e depois a gente corrige se precisar mais, e um pouco de pimenta do reino. Vou retirar toda a umidade aqui para deixar então bem soltinho esse ovo com bacon. Porque senão fica aquelas pelotas, né, aquelas bolas. E isso a gente não quer. Eu quero que a farofa ela fique homogênea. Então, dessa maneira a gente vai trabalhando para não ter muita umidade. Agora vou acrescentar farinha de mandioca.
E a gente vai então misturar e deixar ela dourar um pouco. O truque aqui é ficar mexendo o tempo inteiro para ela não grudar, porque senão ela queima muito rápido, então tem que ter cuidado. Olhem só, tá douradinho. Agora eu retiro da chama e vou finalizar com salsa picada. Bastante salsa. Vocês repararam que eu não usei nenhum tipo de gordura, a não ser a gordura do bacon, né? O bacon soltou toda aquela gordura e o sabor. E eu não acrescentei manteiga. Tem gente que acrescenta manteiga ou azeite, né? Então uma gordura. Assim ela fica mais leve e menos gordurosa, tá? Então já uma maneira de fazer uma farofa que é um acompanhamento bem bacana. Desde o churrasco grelhado de final de semana. E aqui fica legal porque tem o bacon, a cebola, o ovo, essa questão da salsa que dá esse frescor, né? Então agora eu finalizo e tempero com sal e pimenta do reino. Perfeito. Então finalizamos a farofa. Ok, vamos trabalhar com a carne então. Ela ficou marinando, então o tempo que a gente falou, a gente temperou ela no primeiro bloco, eu vou relembrar vocês. A gente salgou, acrescentou pimenta do reino, acrescentamos alho, as ervas aromáticas, tomilho, alecrim, sálvia, vinho branco, água e deixamos isso descansando, né, para absorver esse sabor dessas ervas aromáticas, esse tempero. Isso chama marinar. E aí eu aproveitei e cortei em pequenos pedaços, então, para facilitar que eu vou selar essa carne. O que eu poderia fazer? Pegar e levar essa assadeira para o forno e assar no forno. Mas a gente vai fazer uma outra técnica, que é selar essa carne e depois ela volta para dentro, esse marinado vai para dentro da panela e vai acrescentar mais sabor ainda. É uma técnica muito fácil de trabalhar e que dá um resultado muito bacana. Então agora é um fiozinho de azeite de oliva, a panela está bem quente e isso é importante, o truque de cozinha importantíssimo é quando você for selar a carne, que é caramelizar a proteína da parte de fora e manter todo o sabor lá dentro da carne, toda a umidade, né, se chama selar e eu preciso do utensílio bem quente. Aqui vai fazer um pouquinho de fumaça, mas é normal. Cria essa crosta no fundo da panela, tá? É o sabor que está se grudando no fundo da panela. Isso a gente retira com um pouquinho de água, a gente deglaça o fundo. E já esfrega. E dessa maneira a gente traz o sabor de volta para a carne. Agora que está dourado, eu vou reservar, então, e vou selar as outras partes. Então, douradinho dessa maneira, a gente reserva e seguimos o processo com os outros pedaços. Agora que selou as outras partes, as que eu tinha reservado, eu volto com elas para a panela. Perfeito. E acrescento aqui então o líquido que eu marinei a carne, que tem todo o sabor. Agora a gente vai fechar essa panela e deixar isso cozinhar por mais ou menos 1 hora. Enquanto a carne está cozinhando, gente, vamos começar o preparo da sobremesa. A sobremesa a gente vai fazer umas maçãs com especiarias. É uma receita muito bacana e a gente serve as maçãs quentes com um sorvete ao lado para dar o contraste, né, do quente com o gelado e fica muito saboroso e é super fácil de fazer. Vamos lá, vamos começar cortando as maçãs. Então,
cortamos assim, dessa maneira. Desprezamos a parte do meio. E aqui a gente lamina em fatias de meia lua, de mais ou menos 1 centímetro de largura. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos para finalizar então a nossa receita principal de hoje, que é a carne suína que a gente está fazendo na panela. Vai ficar um sabor bem intenso, muito bacana. E também para finalizar a sobremesa de hoje. E eu vou ensinar para vocês uma calda que é feita com frutas, tá? Diversas frutas, que vai muito bem como acompanhamento de carnes. Então não sai daí que a gente volta já já. Muito bem, gente, estamos de volta ao último bloco do programa, receitas de ano novo. Então agora vamos começar a sobremesa. Enquanto aquece a nossa wok, a gente vai então passar os ingredientes para vocês. Muito bem, agora então eu vou acrescentar as maçãs e a gente vai fazer uma calda com isso. Então eu preciso de 1 xícara de açúcar e meia xícara de água. Então, calda de maçã com especiarias. O que a gente vai usar de especiarias? Cravo. Então vou escolher aqui alguns. Vou acrescentar canela, açafrão da terra, que é a cúrcuma, né? Tem essa cor maravilhosa. Então, meia colher de sopa, uma pitada de sal para intensificar sabor e, por incrível que pareça, pimenta. Você vai sentir a pimenta sutilmente. É um pouquinho só. Agora a gente vai deixar isso cozinhando até chegar no ponto que a gente deseja. Com calma, fogo baixo e deixar cozinhar. E agora então, olha só como estão ficando as nossas maçãs. É claro, a maçã tem umidade também e ela solta bastante líquido, olha aqui, ó. O aroma é sensacional. E você pode utilizar peras, você pode utilizar outras frutas e fazer da mesma maneira. A maçã fica muito bacana, sem dúvida nenhuma. O que eu vou fazer agora para finalizar? Eu tenho aqui água e um pouquinho de amido de milho. E a gente vai espessar, então, um pouco essa calda. Então agora é só, ela vai começar a engrossar, né? Importante que a maçã ela continue inteira, macia, né? Tem a consistência macia, doce, as especiarias passaram o sabor, então tem essa cor amarelada do açafrão, que é diferente do açafrão, que é o estigma de uma flor, que é uma das especiarias mais caras do mundo. A cúrcuma é uma raiz e se chama de açafrão da terra. Se encontra com maior facilidade, tem um custo bem acessível e tem um sabor bem interessante. Então, maçãs com especiarias. Olha só, então chegou numa consistência da calda mesmo, tá? É isso que a gente queria. Primeiro passo então da sobremesa tá feito. Agora a carne aqui está finalizada, olha só, criou um molho no fundo. E importante é o seguinte, como ela vai cozinhar por muito tempo, que a gente falou que mais ou menos 1 hora de cozimento, é importante porque a água vai secar. A gente colocou a marinada, lembram? Aquele tempero todo, aquele sabor. Então ela vai secando e aí você pode colocar caldo, né? E colocando caldo ou água mesmo, porque já tem muito sabor. Então, só cuidar e colocando caldo aos poucos, ele vai reduzindo e você vai acrescentando até que a carne fique macia, certo? Então, aqui a gente tem também todo o sabor desse molho que fica ali, que vai dar umidade. Porque geralmente a carne suína, ela perde umidade e tem gente que tem esse conceito que ela tem que ser muito bem cozida. Então, esse molhinho vai dar a umidade que precisa para você degustar essa receita da melhor maneira possível. Então eu falei para vocês de uma calda. Essa calda é uma receita familiar que nos acompanha há muitos anos, tanto para o Natal quanto para o Ano Novo, que é uma calda de frutas. Você vai pegar uma lata de figos, uma lata de pêssegos, uma lata de abacaxi em conserva,
vai separar a calda e cortar todas essas frutas em cubinhos. Você vai colocar numa panela, então, essas frutas, vai acrescentar as caldas, com exceção da calda do abacaxi, a própria calda que vem na lata, certo? Vai colocar canela, cravo e vai deixar isso cozinhar por mais ou menos umas 2 horas. E vai chegar nessa consistência aqui, ó. Então, a própria calda da fruta que vem dentro da lata já tem açúcar e ela vai se concentrar e vai se intensificar. As frutas vão cozinhar e vão criar uma calda que vai muito bem com carnes, seja carne suína, como cordeiro, e também com as aves que vão muito bem, então, com essa iguaria que é a calda de frutas da família Werner. Muito bem, agora que a carne está pronta, eu vou transferir então para a minha área de trabalho e vou laminar essa carne e cortar ela em fatias. Para mim, já montar, a gente fez a farofa, a gente vai montar um prato especial. A parte da gordura aqui, ó, eu vou eliminar. Então, ó, só puxando ela já sai. Olha a umidade que fica dentro. Tá extremamente macio. Muito bem, então vou pegar aqui o prato, vou montar então acrescentando a farofa. Vou colocar então a carne. Para finalizar a carne, a gente vai acrescentar o molho para dar umidade e brilho. E também o que sobra do molhinho você leva à mesa. E a pessoa que gosta, quer acrescentar um pouquinho mais, vai muito bem. Agora eu vou acrescentar algumas amoras, damascos e alguns raminhos de alecrim. E aqui então a gente tem o nosso prato principal das receitas de Ano Novo do último programa do ano, do último Truques de Cozinha. Uma bela receita. E agora vamos finalizar a sobremesa. A gente vai colocar as maçãs. Uma bela bola de sorvete de creme. E para finalizar, a calda. Uma bela sobremesa para você fazer na sua ceia de Ano Novo. Chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha, o último programa do ano, e a gente encerra por aqui e desejando a vocês, né, que o ano de 2017 seja muito melhor do que foi esse ano de 2016. Afinal de contas, a gente passou por vários acontecimentos durante esse ano, foi um ano difícil, mas o bacana do Ano Novo é isso, as pessoas se renovam, né, acreditando que venha um ano melhor. E se você acreditar, você vai conseguir. É só você acreditar no seu sonho, ter esperança e correr atrás, né? Porque a vida é assim, a gente precisa se empenhar no que a gente faz. O programa Truques de Cozinha tem essa essência de receitas práticas objetivas, porém com a técnica correta de se fazer. A gente ensina boas receitas aqui para vocês e eu quero agradecer pelo carinho nas nossas redes sociais e também por agora estar em todo o Rio Grande do Sul e também em toda Santa Catarina. É um prazer fazer esse programa, tenham todos um feliz Ano Novo e que 2017 seja muito bom para todos vocês.